Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Naturalmente, nós não gostamos de obedecer, não é mesmo? Mas a obediência, ela é rica demais. Ela nos protege, ela nos livra em todos os sentidos. E nós vemos aqui a carta de Paulo aos Romanos, né? Ele nos diz sobre a nossa salvação, sobre o poder de Deus nas nossas vidas e tantas coisas maravilhosas que Deus fez e tem feito por cada um de nós. Mas a base para recebermos tudo isso aí, não só para recebermos, que dá a aparência, né, uma ideia de que nós estamos obedecendo somente para receber. E não, nós obedecemos porque nós amamos a Deus. Nós ficamos tristes ao pecar, porque nós ferimos o coração de Deus. Ou nós ficamos tristes por pecar porque nós sabemos que nós vamos perder aquilo que Deus tem de melhor para nós. Quando nós amadurecemos espiritualmente na caminhada com Deus, nós passamos a nos sentir tristes ao pecarmos, não porque nós vamos perder, mas sim porque nós não queremos ferir o coração de Deus. Nos dói magoar o coração de Deus. Já chegamos a esse nível? Estamos caminhando para esse nível? Glórias a Deus. Vamos ler um pedacinho aqui da carta de Paulo aos Romanos. Romanos 11:36 nos diz o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Olha só, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É a nossa razão de existir. Mas tudo isso nós compreendemos, nós vamos sendo ensinados pelo próprio Espírito Santo. Paulo nos fala que agora não é pela lei, a lei lá escrita em pedras, mas a lei escrita em nosso coração através do Espírito. Deus nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a nos capacitar, não só recebermos a salvação, mas andar em obediência a Ele. Nós vemos o exemplo de Saul. Quando ele desobedeceu, ele confessou o pecado, mas ele imediatamente queria ser retratado diante dos inimigos, queria que retirasse aquela vergonha que ele passou, sabe? A tristeza maior dele não foi por ter ferido o coração de Deus. Ao contrário que Davi, quando viu que pecou contra Deus, Davi se arrependeu profundamente. Ele chorou. E não foi só um choro um choro por chorar, não, de jeito nenhum. Foi um choro de arrependimento, sim, de ter magoado o coração de Deus. E à medida que nós crescemos, nós vamos nos tornando amorosos. Nós vamos nos tornando verdadeiramente, nos tornando cada dia mais a imagem e semelhança de Deus em tudo nas nossas vidas. Essa passagem bíblica na carta de Paulo ela é muito linda. Vamos começar aqui no versículo 33. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem lhe deu, foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, para ele são, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, seja a glória, para sempre. Amém. Nós podemos ver nas passagens bíblicas a infelicidade, a tristeza daqueles que desobedeceram a Deus. A começar por Adão e Eva, não é mesmo? Deus nos deu livre-arbítrio, Ele não nos toma. Mas muitas vezes a tendência da carne é a desobediência. Se nós não formos completamente submetidos a Deus, pela nossa vontade própria, clamando a Ele, sabe? E ainda que não tenhamos essa vontade de pedir, de clamar. Lá em Filipenses, ele nos diz, olha, o desejo e a capacidade de realizar, tudo vem de mim. Então, mesmo que nós não tenhamos essa vontade, nós podemos pedi-la a Deus e Ele nos dará. Ah, mas o que vai me fazer querer pedir que Deus me ajude a obedecer, a conhecer? Amados, geralmente Deus nos permite as dificuldades na vida. E a terra, como a própria palavra diz, ela jaz no maligno. Então nós vivemos num mundo duro, num mundo hostil, que a todo tempo. Como vamos viver nesse mundo sem contar, sem ter a proteção de Deus? Sem que Ele nos direcione, sem que Ele nos livre. E as próprias situações difíceis nos levam a pedir esse socorro, sabe? A princípio, sim,
Nós pedimos, a maioria, por egoísmo, sabe? Para que sejamos livres de todo o mal, para que sejamos socorridos, para que consigamos tudo aquilo que nós entendemos na nossa mente ser o mais importante para nós. E aí, nós vamos percebendo, nós vamos nos dando conta, até pelos testemunhos à nossa volta, que felizes são as pessoas que realmente obedecem a Deus, sabe? Mas Deus quer muito além de só uma obediência interesseira, uma obediência que, na verdade, está aguardando as bênçãos. Então, somente como uma negociação, um comércio. Isso a gente vê muito claramente, sabe? Às vezes nós vemos igrejas que tão somente pregam isso aí, sabe? Que nós somos vencedores, que nós somos separados, que nós somos cabeça e não cauda. Amém! Que assim seja. Mas se esquecem de que o principal primeiro é nós nos arrependermos dos nossos pecados. Porque nós nascemos no pecado. Nós somos redimidos pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício da cruz. Então isso é o principal. Mateus 6,33 nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscar a Deus e a justiça dele, sabe? Buscar todo o reino de Deus, tudo que ele tem para nos dar, nos ensinar dele mesmo. E posteriormente todas essas coisas naturalmente nos virão. Mas na ignorância, na cegueira que o próprio inimigo procura colocar nas nossas mentes, nós fazemos o caminho contrário e Deus vai permitindo, não vai nos livrando na totalidade das coisas, mas como um pai amoroso nos conduz, como nós conduzimos as crianças à nossa volta. Nós permitimos que eles, precisamos permitir sim, algumas coisas até para que eles aprendam. Imagina Deus na sabedoria dele a nos ensinar os caminhos. A nossa essência, a nossa natureza é sermos divinos espirituais. Essa capa aqui que nos envolve, ela vai perecer, ela vai ficar por aí. E algo em nós superior, a nossa alma, onde residem os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas memórias, os nossos desejos. Isso vai para Deus. Mas que tipo de alma é essa? É uma alma egoísta? É uma alma que só está vendo à volta as coisas perceptíveis aos olhos naturais? Amados, realmente precisamos mergulhar. E até esse mergulho, só quem nos ajuda a dá-lo, na verdade, na sinceridade, é Deus. Por nós mesmos nós não somos capazes. Nós erramos, nós vacilamos, nós nos equivocamos. Até quando experimentamos as coisas de Deus, os milagres de Deus, as intervenções de Deus, os sucessos, os aplausos do mundo podem nos confundir. Porque isso é próprio da carne. Só na total dependência dele, numa oração verdadeira. Pai, me ajude a me conhecer no mais profundo, as minhas verdadeiras motivações. Me ensina a te amar, me ensina a ter fé. Como eu disse, o querer e o realizar vem dele. E aí a base, sabe, é o arrependimento. É nós pararmos, avaliarmos as nossas vidas, as nossas reais motivações. São pilares que precisam ser formados dentro de nós. A nossa identidade. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde estamos indo? E aí nós vamos nos dar conta, sempre com a ajuda de Deus, sempre na dependência dele, que há algo maior, muito mais profundo do que tudo isso aqui que nós estamos vendo, tudo que nós temos desejado. Talvez na ignorância, sim, mas Deus está sempre por perto, disposto a nos realinhar, como diz aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, todas. Tudo que nós somos, sabe, tudo que nós temos, tudo que nós almejamos, deve redundar em honra, deve voltar para Deus. Porque tudo isso aqui, como eu já disse, a palavra nos diz, eu estou repetindo o que a palavra nos diz, vai passar. Mas o que vai ficar? Sabe, que nós consigamos alcançar esse entendimento, esse pensamento, essa clareza,
antes que nos venham tempos muito difíceis, na individualidade, na coletividade, né? Porque o mundo tem caminhado para essas dificuldades. Cada dia mais nós vemos, nós temos constatado a volta de Cristo é iminente. Então, nós estamos preparados, como aquelas 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas, assim que a Bíblia fala. Sabe, elas não tiveram a paciência, elas não tiveram a prudência, elas não tiveram a vigilância, né? E achavam que no último momento elas seriam salvas, elas teriam aquilo que as outras, que renunciaram, que decidiram obedecer, que foram precavidas, sabe? Cansaram. E nós vemos essa caminhada em muitas pessoas se cansando. Mas a Bíblia nos diz para nós perseverarmos até o fim, não nos cansarmos de fazer o bem, porque o Senhor nos ajudará. Ele nos dará o lenitivo, Ele nos dará o consolo, Ele nos dará o conforto, Ele nos dará a alegria verdadeira que há nele, através dele. E Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Jeremias 17:9 diz: coração humano enganoso é, quem o conhecerá? E nós vamos entendendo isso através da nossa perseverança, da nossa insistência. E Deus é muito, 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 não é paciente, é longânimo, é uma paciência além da comum, daquela que nós conhecemos, daquela que nós tentamos exercitar e só conseguiremos com a ajuda de Deus. Então, no versículo 34 nos diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro dele? Ninguém. Então, nós precisamos realmente querer. Mas, infelizmente, nós só passamos a querer de verdade quando nós nos vemos em situações limites, que algumas pessoas dizem: agora só me resta orar. Nossa, isso aí é terrível, porque a oração deve ser a primeira coisa que nós vamos buscar. Mas Deus nos entende, Deus nos resgata, Deus nos busca, mas nós precisamos desejar ser buscados, sermos monitorados, conhecermos a verdade em profundidade. É o que eu desejo para mim, que eu desejo para você, que a Bíblia também fala. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Quantos, né? Tem, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou falando a palavra de Deus, eu estou fazendo obras, né? Lá dentro da minha igreja mesmo, sendo solidário, promovendo eventos, coisas. O principal é do lado de dentro. O principal é a nossa transformação. Eu vi o testemunho de um líder, né? Ele dizia: Deus, me ajuda a fazer a tua obra, me ajuda a cada dia mais, sabe? A desejar, a querer, a ganhar almas, a não perder vidas. Mas ele mesmo estava se perdendo. Ele mesmo tinha coisas nele que precisavam ser lapidadas. E Deus foi claro com ele, né? Ele pôde, glória a Deus, ouvir a Deus. O que eu quero em primeira coisa é o seu coração, é a sua redenção. Não adianta nós sairmos, fazermos do lado de fora e do lado de dentro nós não estarmos totalmente rendidos. Porque o que mais agrada a Deus é que nós sejamos rendidos, que nós estejamos rendidos, que nós aprendamos a amá-lo, que nós tenhamos um arrependimento sincero, que nós nos sintamos tristes ao ferir o coração de Deus. Então, amado, é isso que eu desejo para você nesse dia, né? É isso que eu desejo. Esse fundo aqui, as casas são muito próximas e aí a gente acaba compartilhando um pouco. Mas Deus sabe todas as coisas, não é verdade? Antes de nós orarmos, eu te peço que você compartilhe essa palavra, que você deixe aí seu like, vê se você ainda está inscrito no canal, para que essa palavra possa chegar além. E que no dia de hoje, exatamente hoje, Deus possa nos capacitar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos pedir a Ele. Deus, eu quero te amar, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero sentir que eu feri o seu coração. Dá esse espírito de arrependimento e, acima de tudo, de querer te amar, te exaltar, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez diante da Tua palavra, Deus, nós queremos ser quebrantados, nós queremos, ó Deus, alcançar, ó Pai,
aquilo que de fato o Senhor tem proposto para nós. Um coração arrependido, disposto, Pai, desejoso de te amar. Mas nós entendemos, nós estamos conscientes que até isso nós só conseguiremos com a tua ajuda, Deus. Com a tua intervenção, Pai. Sê conosco, Pai. Toque no mais profundo dos nossos corações, ó Pai. Nos ajude a avançar em fé, Pai. Em arrependimento, em um desejo sincero de primeiramente buscar o teu reino e a sua justiça. Pois nós sabemos que assim todas as coisas nos serão acrescentadas. Mas esse limite, esse desejo sincero, não está em nós. Está em Ti, que pode nos dar. Então nos dê, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.